Olá, bem-vindos ao canal Cozinhar é Fácil. E aí, tá a fim de aprender um prato fácil, rápido, com tudo que tem direito, legumes, vegetais com carne de porco? Hoje nós vamos fazer um arroz de porco, mas com aquele gostinho de fogão a lenha, com ingredientes rápidos, fáceis, que vocês têm com certeza na geladeira de vocês. E aí, estão servidos? Vem comigo! Vamos começar então o preparo do nosso delicioso arroz de porco. Eu estou usando essa panela de ferro, mais ou menos 30 centímetros de diâmetro, porque eu acho que o sabor fica diferente. Ela está pré-aquecida, porque eu não estou usando óleo de soja, mas pode ser feito também com óleo. Eu estou usando banha de porco, porque eu acho que o sabor fica melhor. E aí, ó, agora eu já vou colocar a calabresa. As quantidades estão na descrição do vídeo. E a copa lombo já foi marinada por 2 horas na geladeira. Eu coloquei o bacon e agora eu vou colocar o copa lombo. Só que eu temperei, eu coloquei os temperos que eu gosto de colocar para temperar a carne de porco. Mas isso daí vai de acordo com vocês. Eu coloquei tudo a gosto, mas as quantidades que eu usei foi aproximadamente 1 colher de café. Tirando o alho, que foi 1 colher de sopa. Aí a gente vai esperar essa copa lombo ficar douradinha. Eu já posso colocar o pimentão também e a cebola. Para dourar junto. Dourar tudo junto. Não vou botar alho, porque, como eu disse, a carne já foi temperada com o alho. Então ela já tem... Eu coloquei 1 colher de sopa exatamente para isso, para ser uma quantidade suficiente para o nosso arroz. Eu deixei esse copa lombo marinando na geladeira por aproximadamente 6 horas. Mas se vocês puderem colocar de um dia para o outro, tudo que é de um dia para o outro, o sabor fica realmente especial. Eu vou deixar dar uma fritadinha nessa carne e vou voltar quando tiver o ponto. Ó, é nesse momento aqui que eu tava falando. A carninha já tá ficando douradinha. Essa panela, se vocês puderem fazer uma panela de ferro fundida, até o cheirinho é diferente. Parece cheirinho de fogão a lenha, comidinha de roça. Ela vai pururucar a linguiça e o bacon bem mais rápido. Então, eu tenho que avisar uma coisa também, porque o preparo do arroz, tem muita gente que ferve a água para refogar o arroz, outras pessoas colocam a água em temperatura natural. Eu estou deixando em temperatura natural porque eu estou fazendo nessa panela aqui. E como ela tem uma temperatura diferenciada, ela é muito mais quente que a comum, qualquer outra panela, se eu colocasse a água do arroz fervendo, o arroz corria o risco de ficar um pouquinho duro, porque ele não ia ter o tempo de cocção suficiente. Então, eu preferi em natura. Mas se você estiver fazendo uma panela normal, não tem problema. Se você quiser ferver sua água, esquentar, tá tudo certo também. Aqui eu vou colocar, ó, o molho shoyu. Outra coisa importante, vocês não me viram colocar sal aqui. Eu não vou colocar. Exatamente por causa disso. Porque eu já temperei o nosso copa lombo com sal e tô colocando molho shoyu. Então eu acho que a quantidade de sal tá ficando o suficiente. Mas isso é muito de pessoa para pessoa. Vocês vão saber o ponto de vocês. Aquela hora eu falei que eu ia colocar o pimentão e não coloquei. Agora eu vou colocar, não tem problema não. Como a gente vai cozinhar um arroz aqui dentro, vai acabar tudo muito bem cozidinho. A carne, ó, com o molho shoyu já vai ficando mais douradinha. Ela soltou bastante líquido, mas depois que soltou o líquido, ela foi reduzindo e foi ficando mais coradinha. É esse o ponto. Vou colocar uma cebolinha. Nossa, o perfume tá maravilhoso. O perfume da nossa carne. Gente, isso aqui é um prato super prático. Para você que quer fazer uma comidinha gostosa, não tá com muito tempo de fazer um prato, fazer outro, você faz um arroz de porco, que nossa, meu Deus do céu. Ah, e outra coisa, eu fiz com copa lombo, mas se você não achar o copa lombo, você pode fazer com o pernil fatiado. É tudo carne assim, mais em conta, mas que tem um sabor maravilhoso. E a carne de porco é super benéfica para a saúde. Tanto ou mais que a carne de frango. Sendo que se vocês quiserem fazer essa receita aqui com peito de frango, também dá super certo. Ó, coloquei tudo aqui. Acabei a gente conversando, esqueci de falar. Coloquei a cenoura, que tá pré-cozida. Só o pimentão que é in natura, mas aliás, tudo aqui é pré-cozido. Tem tudo que essas coisas pré-cozidas tem a dica no nosso canal. Tem uma folha aqui meio diferente, mas isso daqui é uma folhinha de louro. Eu vou colocar o brócolis agora
porque eu gosto que ele dê uma esfarelada junto com o arroz, para tudo virar uma coisa só e o brócolis e o arroz ficar. Por isso que eu estou colocando agora. Mas para você que gosta do seu brócolis um pouco mais inteiro, sem esfarelar tanto, eu aconselho você colocar o arroz primeiro. Mas eu gosto esfareladinho porque eu acho que vai, cada garfada você come um pouquinho de tudo. Coloquei a couve-flor também. Nosso louro aqui, essa folhinha vai dar um sabor, porque carne de porco combina muito com louro. Aliás, quem puder ter sempre uma folhinha de louro na cozinha, vai ter pratos muito mais saborosos. E agora, como já foi tudo, ó, coloquei todos os vegetais, a carne tá coradinha, tudo certo. Vem a hora do nosso arroz. 2 xícaras. Não coloquei sal. Mas acontece o quê? Se eu achar que esse arroz está sem sal, eu posso colocar um pouquinho. Na hora que começar a ferver a água, da primeira fervidinha, vocês provam a água. Se não tiver do agrado de vocês, como está do agrado do meu, que eu não sou muito adepta do sal, eu não coloco. Mas se não, nesse momento vocês podem consertar o sal, tá? E aí não tem mais muito o que fazer aqui não. A gente vai colocar a nossa água. A minha tá em temperatura ambiente, por causa da panela, que é muito quente. Mas se vocês estiverem numa panela normal e você já prepara o arroz de vocês, porque até vai de marca para marca, arroz parbolizado ou branco, isso tudo tem uma cocção diferente. Então, o arroz é do jeito que vocês estão acostumados a fazer, com água fervente ou não. E agora eu só vou esperar nosso arroz secar. Eu volto quando estiver quase no ponto. Uma mexidinha para agregar tudo. E ó, para quem gosta de mais salgadinho, quando levantar a fervura, não esquece, dá uma provadinha na água que vocês vão descobrir se precisa de sal ou não. Aí dá tempo de consertar, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, olha, não tem mistério. Nosso arrozinho tá quase pronto. Ainda tem um fundinho de água lá. Ver se eu consigo aproximar aqui. Um fundinho de água. Mas tá quase. E é realmente como fazer arroz. Você vai esperar essa água secar e ele tá pronto. Já mostro o resultado. Ó, eu vou mostrar agora pra vocês que ainda tem um pouquinho de caldo no fundo, tá vendo? Mas muito pouco. Só que você começa a ouvir a panela e a panela começa assim com aquele sonzinho de que parece que já tá fritando o arroz. Isso é sinal que já não tem líquido suficiente por baixo. Então é nesse ponto que a gente desliga. Desde o início da receita, que eu coloquei a água até agora, eu só fiquei verificando a água até secar. Eu não fiz mais nada. Então realmente é um prato muito fácil. Eu vou servir e vocês vão ver. Pode desligar o fogo. Então, gente, assim ficou o nosso arroz. Olha, botei até um aipinzinho frito aqui, porque é um excelente acompanhamento. Ou aipim frito, batata doce frita, batatinha corada. E também, se você ama churrasco, mas já tá cansado de arroz, vinagrete, farofa, você faz um arroz de porco, uma farofinha, vira um excelente acompanhamento pro seu churrasco. E aí, gostaram da receita de hoje? Faça aí. Deixa nos comentários como ficou seu arroz de porco. Aquele amigo que ama uma comidinha diferente, com gostinho de fogão a lenha, compartilhe com ele. Deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você não sabe, nós também temos o canal de receitas doces. Confeitar é fácil. Com receitas tão fáceis quanto as desse canal aqui. Desmistificando tudo, ensinando o pulo do gato, ensinando tudo. Gente, essa foi a nossa receita de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like e até a próxima. Obrigada!